Aqui a gente tem um exemplo, então, o primeiro exemplo, que diz assim: quanto de calor necessitam receber 100 gramas de gelo para serem aquecidos de menos 30 graus Celsius a 10 graus Celsius? A pressão atmosférica é constante e normal e são dados. Ali dá os dados, né? O calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Isso quer dizer o quê? Que o gelo, que a água no estado sólido, ela precisa receber 0,5 calorias para cada grama, para aumentar 1 grau Celsius, tá? O outro calor aqui, o outro dado que ele dá, calor de fusão do gelo. Calor de fusão do gelo são 80 calorias por grama. Quer dizer o quê? Que para eu derreter 1 grama de gelo, eu preciso fornecer 80 calorias. E aqui ele dá também o calor específico da água. Então, para eu aquecer 1 grau Celsius, 1 grama de água, eu preciso fornecer 1 caloria, tá? Então, vamos lá. Ele deu uma massa de 100 gramas de gelo, certo? Então, a gente tem aqui 3 processos. O primeiro processo é variar a temperatura. Então, vou colocar aqui 1. Primeiro processo é variar a temperatura de menos 30 graus Celsius para 0 graus Celsius. E para essa variação de temperatura, eu vou fornecer energia na forma de calor sensível, tá? Que dá variação de temperatura. Depois, quando esse gelo já estiver a 0 graus Celsius, vai ocorrer o processo de fusão. Então, ele atinge a temperatura de 0 graus Celsius ao momento que ele vai derreter. E aí, para acontecer isso, ele tem que receber calor latente, tá? Como o problema quer que a gente varie de menos 30 para 10, quando ele chegar a 0 grau, e depois que ele tiver feito o processo de fusão, eu tenho que variar, então, essa temperatura de 0 graus para 10 graus Celsius. Então, é mais uma quantidade de energia na forma de calor sensível, onde vai haver a variação de temperatura. E como o problema quer qual a quantidade total de energia, né? Essa pedra de gelo de 100 gramas precisa receber para ter essa variação de menos 30 até 10 graus Celsius, a quantidade total vai ser a soma dessas 3 quantidades aqui, tá? Então, a quantidade total vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. E aí, como é que fica? Vamos lá. A quantidade total vai ser a quantidade 1, que é CMAT, né? Então, CMAT, eu vou colocar aqui, mais a quantidade 2, que é o calor sensível, então ml, mais a quantidade 3, que é CMAT de novo. Tá? E aí a gente substitui os dados que a gente tem. Aqui, nesse primeiro momento, qual é o estado físico da água nesse caso aqui? Né? Está em menos 30 graus Celsius, então ele é gelo, certo? Aqui ele vai estar em fusão e aqui ele vai estar com aumento de temperatura, já vai ser água, ok? E aí a gente começa a substituir os valores. A gente tem aqui, para o gelo, calor específico do gelo, o problema deu 0,5 calorias. Como já está tudo em calorias, né? Aqui está em graus Celsius, aqui está em gramas. Então, todas as unidades estão equivalentes. Então, eu não preciso converter nenhuma unidade. Então, continuando aqui, fazendo as substituições, eu tenho calor específico do gelo 0,5, né? A massa é 100 gramas e a variação de temperatura aqui no primeiro momento são 30 graus, né? Do menos 30 até o 0 grau. Então, a variação é 30, ok? Essa é a primeira quantidade de calor. Mais a segunda aqui, que é calor latente. Eu tenho a massa, que é 100 gramas, vezes o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Tá? Então, aqui a segunda quantidade já tá.
E a terceira quantidade, que é quando ele já está no estado líquido, né, de 0 a 10 graus Celsius, então eu vou ter uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, e o calor específico da água é 1 caloria. Então, 1 vezes 100, que é a massa, vezes a variação de temperatura, que são 10 graus Celsius, tá? E aí a gente faz as continhas, aqui vai dar 1.500 calorias. A segunda quantidade de calor vai dar 8.000 calorias. E a terceira vai dar 1.000 calorias. A soma dessas três aqui vai me dar a quantidade de calor total que o problema está pedindo para transformar essa pedra de gelo de menos 30 graus Celsius para líquido a 10 graus Celsius. Vai dar 10.500 calorias. Tranquilo?